Bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês assistirem o vídeo aí. Pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês. Eu vou mostrar a pintura que eu fiz aqui em casa. Pintei uma parede que levantamos recentemente, muitos acho que acompanharam. Esse aqui é o material que eu precisei comprar para fazer a pintura, porque eu tinha um pincel aqui em casa. Infelizmente, alguém usou ultimamente, não lavou, ficou com a tinta aí toda colada, endureceu, ficou estragado, danificado. Então, tive que comprar hoje o rolo e o pincel para poder fazer a pintura. Comprei também um baldinho de tinta. Esse é um balde de tinta de 15 litros. De 15 litros. E é de cor branca. A tinta é de cor branca. Então eu vou pintar a parede que foi levantada. Na parte interior vou pintar o cômodo todo. E na parte daqui de fora eu vou pintar simplesmente a parede que foi levantada, que é esta aqui. Eu acho que muitos que aqui que me acompanham viram o dia que foi levantada essa parede. Mas para além de pintar essa parede, eu vou fazer também um retoque aí em algumas partes aí dessa parede, porque essa parte da parede dá para o quintal, né, da parte de dentro. Esse aqui é um anexo que eu construí para minha mãe, né? Ela vivia noutra cidade, então eu construí esse anexo aqui, que é para ela vir para aqui, para a cidade onde eu estou, para ela ficar aqui comigo. Então, aí nesse anexo, eu depois vou mostrar a parte de dentro. A parte de dentro tem o quarto, tem a sala, a cozinha e a casa de banho. Mas eu acho que o quarto está meramente pequeno, porque as coisas estão muito amontoadas, tem pouco espaço para além da cama e ainda arrumar outras coisas. Então, por isso, esse aqui era um cômodo que eu usava para fazer, para guardar tralhas, né? Esse era um cômodo que eu usava para guardar tralhas. Então, eu fechei na parte de fora e abri por dentro, que é para acrescentar no quarto dela, que é para ter mais espaço no quarto dela. Tinha uma madeira aí que eu lutei tanto para tirar, mas não consegui. Eu vou pintar mesmo assim, mas depois eu vou lutar de novo, porque essa madeira não pode continuar aí. Pensam num balde, numa tampa dura. Essa tampa estava muito dura para abrir, estava difícil para abrir. Eu lutei muito, é só porque o vídeo está acelerado, mas eu lutei muito para abrir essa tampa. Tive que usar uma chavezinha uma chave de fenda para poder abrir. Então é isso, pessoal, acompanhem o vídeo. Eu vou começar a pintar, não só essa paredezinha que foi levantada aí, mas também vou dar um retoquezinho aí no restante da parede, que também tem assim algumas marcas indesejadas de sujidade, bem como na parte interior aqui da minha casa também, da cozinha sobretudo, que tem assim algumas partes que estão já, eu depois vou mostrar, pessoal. Acompanhem então o vídeo. Aí o sol ajudou bastante, porque tão logo eu terminava de passar a primeira de mão, é assim que se fala. Então logo eu passava a primeira de mão, ele já secava assim muito rápido, então em poucos minutos eu conseguia já voltar e passar. Eu acrescentei um tronco na vassoura, no rolo no caso, um pau de vassoura, acrescentei no rolo, que é para poder pintar nas partes mais altas. Eu estava a gravar, nem estava a dar conta que nem estava a mostrar até em cima. Depois é que eu dei conta, voltei lá, que é para puxar a câmera mais para cima para poder mostrar essa parte aí, porque uma boa parte da gravação não estava a mostrar a parte de cima, eu nem estava a dar conta. É isso, pessoal, gravar sozinha tem dessas.
Esse tronquinho aí que vocês estão a ver aí do lado direito, na parte superior direita, esse tronquinho aí estava com um prego de aço que estava a me dar muito trabalho para tirar. Por fim, eu fiquei chateada com o tronco, eu falei, fica aí então, eu vou pintar. Vou pintar e depois vou lutar de novo com esse tronco, vai ter que sair daí. Era um tronco que havíamos pregado aí, que era para fixar um pano, um tecido aí, que era para tapar essa porta. Mas agora eu não preciso mais dele, está duro, não sai de jeito nenhum. Não sai de jeito nenhum. Bom, agora eu estou a passar na parte de baixo, porque a parte inferior o rolo não pinta bem. A parte inferior o rolo não pinta bem. O rolo chega até uma determinada área. Como vocês estão a ver, essa parte de baixo, essa parte toda que eu estou a mostrar é a parte que eu também vou retocar. Só vou retocar, né? Eu só vou precisar passar uma ou duas vezes. Já vai ficar bem, porque a tinta tá boa. Só tem algumas marcas. Essas partes daí da parede que aparecem assim, meio castanhas. É mesmo sujidade que o pedreiro fez no momento que estava a levantar essa parede aí, quando estava a fazer o reboque. Algumas começaram, algumas massas, né, começaram a salpicar aí nessa parte da parede. Por isso é que tem essas marcas aí castanhas, que é onde eu estou a passar agora nesse momento. Essas marcas castanhas é marca de água de cimento que foi salpicando no momento que ele estava a fazer o reboque. E outras marcas são mesmo marcas de sujidade, né? Mãos sujas e tudo. Aqui tem crianças que vão pegando. Então eu vou só dar um retoque básico, porque a parede nem está tão suja. Eu vou passar, aproveitando já o momento que eu estou a pintar aquela parede aí. Então vou passar já tudo também para dar uma nova cara nessas paredes aí. Até porque essas paredes estão mesmo aqui dentro do quintal, então é isso, pessoal. Acompanhem. O sol ajudou muito. Porque fez acelerar a pintura. De alguma forma eu não precisei esperar, porque aqui, e eu aproveitei mesmo fazer essa pintura hoje. Por quê? Porque o frio está a chegar. Eu estava a pensar, o frio está a chegar. E normalmente aqui na minha cidade, quando começa o frio, podemos ficar 1-2 semanas completas sem sol. E pintar sem sol, você precisa esperar muito tempo. Ainda quando não tem sol e está assim um vento forte, também ajuda a secar rápido. Mas quando começa o frio de verdade aqui, fica sem sol, então isso complica. Eu disse, não, vou aproveitar pintar hoje. E o sol, por acaso, me ajudou. Não precisei esperar muito. Lá dentro, até aqui é a parte interior. Aqui é a parte interior, o cômodo. Esse é o cômodo. Esse era um cômodo que eu usava só para guardar tralhas, aquelas coisinhas que usávamos pouco. Eu punha aí escadote, punha aí um monte de coisas que raramente usamos, né? Que usamos assim 1 ou 2 vezes no mês. É que eu usava para guardar aí, e tinha essa porta aí aberta. Então eu fechei aquela porta e abri aqui no meio para dar no quarto da minha mãe, para aumentar, para ela ter mais espaço para guardar as coisas, porque estava muito acumulado dentro do quarto dela. Então esse espaço aqui vai facilitar para isso. O objetivo em fechar essa parede aí foi para isso, para aumentar o cômodo e poder ter espaço para guardar outras coisinhas aí, em vez de ficar tudo acumulado lá no quarto. Então vai começar a guardar algumas coisas aí. Então essa parede é completamente crua, porque desde que foi levantada, rebocada, ficou assim, até porque era um cômodo que era mesmo só para guardar coisinhas assim, de ferro, de madeira, essas coisas. Então eu não tinha muita necessidade de pintar ele. Então ele estava assim. Agora
como vai ficar dentro e vai ser usado assim de uma forma mais efetiva. Então eu estou a pintar também aqui na parte interior. E aqui, apesar de o sol não bater tanto aqui, mas as paredes estavam assim meio quentes. E também facilitou a secagem. A primeira de mão que eu passei também não levou muito tempo assim, quer dizer, levou um pouquinho mais de tempo do que aquela parte de fora, né? Mas não foi preciso esperar tanto como eu teria que esperar se fosse no tempo do frio. Porque o tempo do frio aqui, tal como é no calor, bem quente, no frio também é a mesma coisa, muito frio. Então, como eu disse, há dias até que nem o sol abre. Então, se eu tivesse que esperar para pintar mais tarde, até porque já procrastinei muito, porque essa parede até já foi levantada há mais de um mês. Eu estava sempre, amanhã vou pintar, mas hoje eu acordei, eu disse, é hoje. Mandei comprar a tinta e comecei logo com os trabalhos. Agora, esse chão aí, eu ainda vou ter que ver como é que eu vou fazer. Esse chão. Porque no momento também nem tenho dinheiro para comprar piso, para colocar. Então, o chão tá com cimento. Eu vou ver. Vou ver o que eu vou fazer com esse chão. Mas não vai ficar assim. Por enquanto, vou ter que fazer uma gambiarra para melhorar o aspecto desse chão. E essa é a parte mais difícil da pintura. A parte de pintar na parte superior. Porque eu não lido muito bem com a altura. Não gosto de altura. Mas tem coisas nessa vida, né? Que querendo ou não você tem que fazer, gostando ou não você tem que fazer. Então é isso. Eu não gosto de altura, não lido bem com a altura. Eu tenho vertigens, mas ainda assim, como quando eu preciso pintar, até na minha casa eu pinto. Quando eu preciso pintar, e sempre, como vocês sabem, sempre tem partes mais altas que nunca você vai conseguir pintar, principalmente porque esse teto não tem forro. Não tem aquele teto falso. Esse tem mesmo as chapas assim de luz-alite direito. E tem essas marquinhas aí, essas ondas. Então aí o rolo não chega. Você tem que passar com o pincel. E não tem como você levantar o pincel até aí. Só tem mesmo que subir. Então eu tive que subir no escadote, que é para poder pintar essas partes aqui, essas partes de cima. Essa é a única parte que né, a parte difícil, de dificuldade na pintura, é sempre aí. A parte que eu não gosto é aí, mas do resto é tiro de letra. E é isso, pessoal. Acompanhem a pintura. Depois vou mostrar o resultado final. E nesse momento eu já estou a passar a segunda. Já tinha passado a primeira, deixei secar e agora estou a passar a segunda de mão. Já tá com um aspecto diferente. Como vocês estão a ver, já está com um aspecto diferente do que eu mostrei. Então logo entrei, está com um aspecto completamente diferente. Já está com um ambiente mais caseiro. Já está com um ambiente mais caseiro, com mais vida. E é isso, pessoal. Essa é a parte que ele partiu,
né? Que é para juntar aí ao quarto. Essa é a parte que ele partiu, que ele abriu, né? A parte que ele abriu para juntar aí o quarto, para dar entrada ao quarto. E é isso. Esse é o quarto, como vocês estão a ver aí. Esse é o quarto. E tem muita coisa nesse quarto e o quarto é pequeno. Quer dizer, o quarto não é pequeno, mas ficou pequeno para a quantidade de coisas que tem aqui. Então, esse cômodo aqui, pelo menos ela vai usar para guardar algumas coisas. Tem malas, tem cesto, tem coisas aí que em vez de ficar aí acumulado, ela vai poder guardar já lá naquele outro cômodo, porque dessa forma ela tem mais espaço. Vai ter mais espaço agora. Então é isso. Esse é o quarto dela. Tem a cozinha. Tem a cozinha. Tem a sala. Aqui é a sala. Aqui é a sala. Lá está ela a ver a final do BBB. Bem distraída a ver a final do BBB. Oi. Ai, ai. Amiga top que a gente admira. No caminho ela vai do seu lado. Ei, Paula, vamos nessa querida. Com sorriso sempre. Então é isso, missão cumprida. Terminei de pintar. Vou mostrar o resultado final. Mas por enquanto, como está a secar, enquanto seca a última parte que eu passei, enquanto seca, eu agora vou lá dentro. E vou retocar também algumas partes da cozinha que também tem assim algumas sujeiras. Olha o resultado final aqui. Aqui ficou assim. Espero que deixem as vossas opiniões sobre o meu outro ofício de pintora. Ficou assim o resultado. Eu achei lindo, ficou top. Felizmente consegui tirar o tronco, tá aí, o tronco que tanto me deu trabalho. Eu até esqueci, eu devia ter gravado o momento que eu estava aí a lutar. Agora o tronco saiu e deixou uma mancha, porque onde o tronco estava, o pincel não passou. Agora vou ter que passar, que é para tirar a mancha do tronco que estava aí. Então é isso, pessoal. Eu agora vou passar lá para a cozinha. Que é para mostrar. Vocês repararam, eu procurei umas roupas assim, bem fuleiras mesmo, bem fuleiras. Fui procurar uma t-shirt de campanha que eu tinha aí, uma calça que eu tinha aí, prestes a deitar fora, uma touca para não sujar o cabelo. E é isso. Prontos, vou ver aqui também. Aqui na cozinha tem algumas partes também com muitas falhas, com muitas sujeiras. Como vocês sabem, aqui tem criança, então pegam nas paredes com mãos sujas. Até os adultos também pegam nas paredes com mãos sujas, tem essas manchas aí. E eu não gosto, essas manchas aí eu não gosto. Normalmente de tempos em tempos eu faço sempre isso. De tempos em tempos eu faço sempre isso. Compro tinta e vou passando nessas marquinhas aí que vão deixando. Aí, tá vendo? Até a Astrid fez desenho na parede, olha. Olha, fez desenho na parede. Desenhou um rosto. Então é isso, pessoal. Eu vou passar também um rolo aí para tentar tirar essa sujidade que está aqui. É para ver se melhora essa cara aí. E eu não gosto de ver as paredes assim muito sujas. Eu gosto de ver as paredes branquinhas, limpinhas. Se forem cremes, que sejam cremes limpinhas. Brancas.
Eu queria passar o pincel primeiro, o rolo primeiro, mas eu decidi passar primeiro um paninho com álcool para poder limpar. E diminuir um pouquinho já com o álcool. Mas este rosinha que vocês estão a ver aí, ela parece que, acho que passou com um marcador e é permanente, não saiu com álcool. A solução é tentar lhe tapar com tinta. E é isso, pessoal. Quem tem criança em casa sabe como é que é. E eu faço sempre isso para resolver o problema. De tempos em tempo, compra tinta, passa nas paredes. E assim vai minimizando o problema. Aí onde eu passei na parte de cima do teto é por causa de algumas pingas de quê? Fezes de mosca. As moscas às vezes deixam assim algumas marquinhas pretas no teto. Então por isso eu passei também aí. Então é isso, pessoal. Esse é o resultado final daí do cômodo lá de dentro. Já está noite, já está escuro e aqui tem lâmpada incandescente, por isso é que está parecendo creme. Com sorriso sempre iluminado, amiga top que a gente admira. No caminho ela vai do seu lado. Ei, Paula, vamos nessa querida. Com sorriso sempre iluminado, amiga top que a gente admira. Bom, agora eu estou a lavar o pincel e o rolo para não acontecer o que aconteceu com o rolo antigo que eu tinha assim. Pintaram, deixaram o rolo assim e endureceu, ficou estragado. Eu quero aproveitar, quero usar esse rolo nas próximas vezes, então eu estou a higienizar, tirar toda a tinta do rolo e deixar secar para poder guardar. Pessoal, deixem os vossos comentários e não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Pessoal, obrigada a todos, até o próximo vídeo, tchau!